Espírito Santo, eu te peço hoje, meu Pai, acalma minha alma e o meu coração, minha irmã e meu irmão em Cristo Jesus. Você sente seu coração inquieto, a mente cheia de preocupações e a alma cansada? Hoje, eu quero te convidar a uma experiência transformadora. Nesta oração, vamos abrir espaço para que o Espírito Santo acalme sua alma, acalme seu coração e traga a paz que você tanto precisa. Fique comigo até o final e sinta cada palavra tocar profundamente, renovar sua esperança e preencher seu interior com a serenidade que só Ele pode oferecer. Este é o momento de descanso, de entrega e de reencontro com a paz verdadeira do Espírito Santo. Comecemos a orar a Deus. Espírito Santo de Deus, hoje eu entro na tua santa e maravilhosa presença te pedindo, Pai, vem sobre mim agora. Eu preciso da tua presença mais do que de qualquer outra coisa. Meu coração está inquieto, minha mente cansada de tanto pensar, planejar e tentar entender o que parece não ter explicação. Eu carrego dentro de mim um turbilhão de sentimentos que nem sempre consigo colocar em palavras. Mas o Senhor entende o que nem eu mesmo consigo expressar. Por isso eu te peço, Espírito Santo, entra nesse lugar que só tu conheces, no mais profundo do meu ser, e acalma tudo o que está em desordem dentro de mim. Sopra teu vento de paz sobre mim. Silencia as vozes que gritam em minha mente e me fazem duvidar. Apaga o medo que insiste em me visitar nas horas em que o silêncio pesa e as incertezas se tornam grandes demais. Eu sei que a vida nem sempre é leve e que existem dias em que até respirar parece difícil. Mas quando o Senhor chega, tudo muda. O que antes era confusão vira calma. O que antes era peso vira descanso. O que antes era dor se transforma em aprendizado. E é isso que eu preciso agora, Espírito Santo. Ensina-me a descansar no teu cuidado, a não querer controlar o que não depende de mim, e a confiar que há um propósito, mesmo quando eu não consigo enxergar. Toca o meu coração, Espírito Santo. Ele tem batido forte por dentro, às vezes de medo, às vezes de saudade, às vezes por não saber o que fazer com o que sente. Mas o Senhor é aquele que acalma o coração aflito e ensina a alma a esperar com paciência. Então, vem e me ensina a respirar tua presença, a sentir que o Senhor está aqui comigo, agora mesmo, neste exato momento. Porque quando eu sinto tua presença, tudo se alinha, tudo se aquieta e até a dor se torna suportável. Amados, você já percebeu que a sua mente nunca para, que os pensamentos correm sem controle, as preocupações invadem de surpresa e você vive naquela inquietação constante que cansa mais do que qualquer esforço físico? Se eu te disser que existe um tipo de paz que não depende de você estar bem, não depende dos seus problemas terem acabado, mas que simplesmente existe, porque Deus está presente. Uma paz que acalma o que ninguém vê, que cura a dor que você nem consegue explicar. Fica comigo até o final da oração, porque eu vou te mostrar como que eu fiz para aprender durante décadas para acessar essa paz. E ao final, eu vou te entregar um exercício prático que você pode começar hoje mesmo, antes de dormir, ou quando a ansiedade apertar, e que vai te fazer sentir essa paz que não se explica, mas que se sente. Continue firme e forte no propósito, porque o Espírito Santo de Deus vai acalmar a sua alma hoje. Amém? Mas se você deseja que Ele já comece uma obra poderosa na sua vida enquanto oramos, já escreva nos comentários: acalma minha alma, Pai. Seu comentário é um gesto de confirmação para que Deus já possa começar a trabalhar na sua vida. Voltemos agora a orar. Pai amado, acalma minha mente. Os pensamentos correm tão depressa, as lembranças vêm sem avisar, e as preocupações tomam espaço demais.
Mas eu não quero viver em meio a essa confusão interna. Quero viver com leveza. Quero aprender a parar, a ouvir o silêncio e perceber que o Senhor está nesse silêncio também. Que cada respiração minha seja um lembrete de que a tua paz me envolve e me renova por dentro. Que eu consiga fechar os olhos e simplesmente sentir o teu cuidado me abraçando, dissipando toda a ansiedade, toda a inquietação, toda a dor que eu não consegui colocar para fora. Espírito Santo, às vezes tudo o que eu quero é um pouco de paz. E eu sei que essa paz não vem do mundo, vem de ti. Não é ausência de problemas, é tua presença dentro de mim. E é essa presença que muda tudo, que cura o que ninguém vê, que fortalece o que está fraco, que levanta o que estava caído. Quando o Senhor está comigo, até o choro tem sentido, porque sei que o Senhor transforma lágrimas em recomeço. Por isso eu te peço, fica comigo, Espírito Santo. Não só nos momentos em que estou bem, mas principalmente quando tudo parece pesado demais. Quando eu me sentir sozinho, me faz lembrar que nunca estou. Quando eu perder o rumo, me mostra o caminho. E quando o medo tentar dominar, me faz lembrar que a tua presença é maior do que qualquer insegurança que eu possa sentir. Acalma minha alma, Espírito Santo, e coloca nela a tua paz que não se explica, mas que se sente. Aquela paz que não depende de nada, que simplesmente existe porque o Senhor está aqui. Amados, deixa eu te contar um pequeno testemunho de fé e confiança a Deus, enviado pelo nosso inscrito Giovanni. Foi assim a história dele. Giovanni estava no trânsito quando recebeu a ligação. O médico pedindo para ele voltar ao consultório. Precisa repetir uns exames. Ele desligou o telefone e sentiu o peito apertar. As mãos gelaram no volante. A mente já corria para o pior cenário possível. Câncer, tratamento, despedida. Não, 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 ele repetia baixinho, tentando controlar a respiração que começava a faltar. Foi quando ele lembrou da avó, a dona Neuza, que sempre dizia a ele, quando criança: "Meu filho, quando o desespero vier, chama o Espírito Santo." No meio daquele trânsito parado, com buzinas tocando ao redor, Giovanni fechou os olhos e disse: "Espírito Santo, acalma minha alma e o meu coração, Senhor." Ele repetiu: uma vez, duas, três. E então, devagar, aquela angústia que sufocava começou a se desfazer. Não era que o medo tinha ido embora completamente, mas agora ele conseguia respirar. Conseguia pensar, conseguia sentir que, acontecesse o que acontecesse, ele não estaria sozinho. Giovanni ligou para a esposa e disse a ela: "Amor, vou precisar repetir uns exames, mas está tudo bem. Deus está comigo." E pela primeira vez naquela manhã, ele realmente teve fé no que havia dito. Uma semana depois, recebeu o resultado do exame que nada constava, pela honra de glória de Deus. Aleluia! Se você, minha amada e meu amado, está passando por um caso parecido, não se desespere, apenas confie em Deus. Confie que Ele é o Deus da cura, Ele é o médico dos médicos, o Deus do impossível, amém? Com a mesma fé do nosso irmão Giovanni em clamar a Deus para acalmar o coração dele, vamos agora clamar assim: Senhor, eu sei que não é fácil soltar o controle, mas quero aprender a confiar. Quero entregar cada pensamento, cada preocupação, cada plano nas tuas mãos, porque quando eu tento resolver tudo sozinho, acabo cansado, frustrado, sem direção. Mas quando eu deixo o Senhor agir, até o que parecia perdido encontra um novo caminho. Então vem, Espírito Santo, e me ensina a confiar mais e a temer menos, a esperar com fé, a caminhar com calma, a aceitar o tempo das coisas, porque o teu tempo é sempre perfeito. Hoje eu só quero descansar em ti. Quero sentir tua presença me preenchendo e trazendo de volta a esperança. Quero acreditar que o amanhã será melhor, não porque tudo vai mudar de repente, mas porque o Senhor estará comigo em cada passo. E isso é o suficiente.
Espírito Santo, acalma meu coração e minha alma. Faz cessar toda tempestade interior e me ensina a viver com o coração leve e a mente tranquila. Que a tua voz seja mais alta do que qualquer medo e que a tua presença seja o abrigo onde eu sempre encontro paz. Fica comigo, Espírito Santo. Não quero apenas sentir tua presença por um momento, mas viver com ela todos os dias da minha vida. Que cada amanhecer me lembre que o Senhor está cuidando de tudo e que, mesmo quando eu não entender o que está acontecendo, eu consiga confiar que o teu amor nunca falha e que tua paz nunca me abandona. Acalma-me, Espírito Santo. Eu descanso em ti. Se essa oração está começando a trazer alívio ao seu coração, deixe o seu like como um gesto de fé e gratidão. Cada vez que você faz isso, está dizendo: Espírito Santo, continua acalmando minha alma e meu coração. Seu like também é uma forma simples de espalhar essa paz para outras pessoas que também precisam sentir a presença de Deus hoje. Amém? Espírito Santo, vai tirando de mim agora o peso que eu venho carregando em silêncio, Pai. Às vezes, nem sei explicar de onde vem tanto cansaço. É um fardo que se acumula dentro de mim, de preocupações, de medos, de coisas que eu guardo e não consigo soltar. Eu me esforço para parecer bem, para continuar sorrindo, mas lá no fundo há um coração cansado, pedindo descanso. Por isso, eu te peço, leva de mim esse peso, Espírito Santo. Tira de dentro de mim tudo o que me impede de sentir leveza, tudo o que me prende ao passado, tudo o que me faz duvidar do amanhã. Quantas vezes eu tentei resolver as coisas com minhas próprias forças. E toda vez que fiz isso, acabei me sentindo esgotado, frustrado e sem direção. É como tentar empurrar o mundo sozinho, sem perceber que o Senhor está aqui, pronto para me ajudar a carregar. Eu sei que muitas vezes me fecho, me isolo e esqueço que posso te chamar, que posso simplesmente parar e dizer: Espírito Santo, eu preciso de ti agora. Hoje eu digo isso com toda a sinceridade do meu coração. Eu preciso do teu toque, da tua força, da tua paz. Leva de mim as preocupações que me tiram o sono. Aquelas que eu tento esconder durante o dia, mas que voltam quando tudo se silencia. Tira de mim o medo do futuro, as comparações, o sentimento de incapacidade. Tira também as culpas que carrego por erros que já foram perdoados, mas que eu insisto em lembrar. Eu não quero mais viver preso ao que já passou. Quero me libertar de tudo o que pesa dentro de mim e aprender a confiar mais no teu tempo e na tua forma de agir. Minha amada, meu amado, sabe aquela sensação de estar sempre tentando segurar tudo? De dizer que entregou nas mãos de Deus, mas na hora que você deita, a cabeça não para. E você já está lá, tentando resolver, controlar, antecipar cada problema com suas próprias mãos trêmulas? Eu sei como é. E eu também sei que você está cansado disso. Cansado de fingir que está tudo bem. Cansado de ser forte o tempo todo. Cansado de carregar sozinho um peso que nunca foi seu para carregar. E se eu te disser uma coisa? Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa provar nada para ninguém, nem para você mesmo. A verdadeira entrega não é sobre ter fé suficiente, é sobre reconhecer que você é humano e que tá tudo bem não dar conta de tudo. Tá tudo bem pedir descanso, tá tudo bem soltar o controle e deixar Deus conduzir, mesmo quando você não entende o caminho. Hoje, quero te mostrar como fazer isso de verdade. Como transformar essa oração em prática constante. Como sentir a leveza novamente, não como uma promessa distante, mas como uma experiência real, hoje. Se você está exausto de carregar o que Deus já te pediu para deixar, essa oração é realmente para você. Aguente firme no propósito que Deus tem para você. Porque no final, você vai aprender a descansar de verdade, não só no corpo, mas na alma. Oremos assim agora.
Espírito Santo, me ensina a entregar, meu Pai. Porque às vezes eu digo que entrego, mas continuo tentando controlar tudo com minhas mãos trêmulas. E no fundo, eu sei. A verdadeira entrega é abrir o coração e deixar que o Senhor conduza, mesmo quando eu não entendo o caminho. Me ajuda a soltar, a não resistir, a deixar fluir o que precisa ir e acolher o que precisa ficar. Ensina-me a descansar de verdade, não apenas no corpo, mas na alma. A entender que não sou fraco por precisar de descanso, mas humano por precisar de Ti. Eu não quero mais viver sufocado pelas expectativas, pelos medos, pelas cobranças. Quero aprender a viver com o coração livre, leve, em paz. Quero sentir novamente o prazer das pequenas coisas, o gosto da esperança, o conforto de um dia simples e tranquilo. Mas eu sei que só o Senhor pode me dar isso, Espírito Santo. Por isso, eu te peço. Limpa o meu interior de tudo o que não vem de Ti. Leva embora as mágoas que ficaram presas, os ressentimentos que me ferem, as palavras que ainda ecoam na minha memória e me fazem duvidar do meu valor. Purifica-me por dentro, até que a Tua paz tome o lugar de tudo o que me machuca. Espírito Santo, às vezes eu só quero sentir leveza novamente. Quero abrir os olhos e não sentir o peso do ontem. Quero respirar fundo e sentir que posso recomeçar. Quero acreditar que ainda existe esperança, mesmo quando tudo parece difícil. E eu sei que o Senhor pode me dar isso, porque o Senhor não me julga pelas minhas falhas, mas me acolhe como eu sou, cansado, imperfeito, mas disposto a mudar. Tira de mim o peso do medo de errar, do medo de decepcionar, do medo de não ser suficiente, e coloca dentro de mim o Teu amor que restaura, que renova, que dá coragem de seguir em frente. Hoje, Espírito Santo, eu não peço respostas, só te peço alívio. Alívio para o coração que tenta ser forte demais. Alívio para a mente que não para de pensar. Alívio para a alma que se perdeu em meio a tantas preocupações. Toca em cada parte de mim que está sobrecarregada e me faz sentir novamente o descanso que só Tua presença pode trazer. Faz com que o que antes era peso se torne aprendizado, e o que antes era dor se transforme em força. Eu não quero mais carregar o que o Senhor já me pediu para deixar. Por isso, hoje eu solto. Entrego tudo o que me aflige, tudo o que me tira a paz, tudo o que eu não posso mudar. Coloco tudo nas Tuas mãos, Espírito Santo, porque eu sei que nas Tuas mãos nada se perde, tudo se transforma. E mesmo que eu ainda não veja o resultado, escolho confiar. Confio que o que pesa hoje servirá para fortalecer amanhã. Confio que a calma virá, no tempo certo, e que o Teu amor é suficiente para sustentar cada parte de mim. Espírito Santo, fica comigo. Permanece em cada pensamento, em cada decisão, em cada suspiro. Faz morada no meu coração e não permitas que eu volte a carregar sozinho o que o Senhor quer dividir comigo. Acalma minha alma e o meu coração e me ensina todos os dias a viver com a leveza de quem confia plenamente em Ti. Amados, agora deixe um comentário dizendo o que o Espírito Santo está tirando do peso da sua alma hoje. Compartilhe o que você sente que está começando a mudar dentro de você. Às vezes, a Tua palavra é o consolo que outra pessoa precisa ler. Amado Deus, toca a minha mente agora, Senhor. Tantas coisas passam por ela todos os dias. Tantos pensamentos se misturam, tantos medos tentam me dominar. Às vezes, eu me pego preso em lembranças que doem, em palavras que já foram ditas e que continuam ecoando dentro de mim. E, sem perceber, acabo alimentando ideias que me afastam da paz. Por isso eu te peço, Espírito Santo, renova meus pensamentos, lava minha mente com Tua presença, limpa tudo o que me faz duvidar e traz de volta a serenidade que vem de Ti.
Quantas vezes eu me deixei vencer por pensamentos negativos, acreditando que nada daria certo, que eu não era capaz, que as coisas não mudariam. Mas hoje eu quero pensar diferente. Quero aprender a olhar para a vida com esperança, a enxergar o lado bom, mesmo nos dias difíceis, e a entender que cada desafio traz um propósito escondido. Acalma, Espírito Santo, essa confusão dentro de mim. Faz cessar as vozes da preocupação e me ensina a ouvir a tua voz, aquela que fala com amor, que me acalma e me mostra que há um caminho, mesmo quando tudo parece fechado. Espírito Santo, entra nos meus pensamentos e muda o que precisa ser mudado. Tira o medo que cria barreiras, tira as comparações que me fazem duvidar do meu valor, tira as repetições que só trazem tristeza. Quantas vezes eu mesmo me sabotei com pensamentos que não me faziam bem? Quantas vezes deixei de tentar por medo de falhar, deixei de acreditar porque me convenci de que não merecia. Mas hoje, Espírito Santo, eu quero pensar com fé e não com medo. Quero aprender a enxergar as situações pela ótica da confiança, não da dúvida. Quero olhar para mim e ver alguém em processo, não alguém perdido. Alguém que está sendo moldado todos os dias pelas tuas mãos. Renova, Espírito Santo, minha forma de ver o mundo. Que eu não seja guiado pelo que vejo, mas pelo que acredito. Que eu aprenda a escolher os pensamentos que permanecem dentro de mim, porque eu sei que o que eu alimento cresce. Então, me ajuda a alimentar o que é bom, o que traz vida, o que me aproxima da paz. Quando o medo vier, me lembra que o Senhor está comigo. Quando a dúvida me visitar, me ensina a responder com esperança. E quando a tristeza quiser fazer morada, me faz lembrar que há motivos para continuar, mesmo que pequenos, mesmo que discretos, mas reais. Amados, você já parou para perceber que a maior parte do seu cansaço não vem do que você faz, mas do que você pensa? É aquela conversa interna que não para. Aquela voz que diz, você não vai conseguir, já é tarde demais. E se der errado? É a lembrança daquela situação que você não consegue esquecer, mesmo sabendo que já passou. É aquele diálogo imaginário com alguém que te magoou, repetindo na sua cabeça como um disco arranhado. E no meio disso tudo, você se sente dividido. Uma parte quer confiar em Deus, mas a outra insiste em duvidar. Uma parte quer seguir, a outra já desistiu antes mesmo de tentar. Eu entendo você. E quero que você saiba de uma coisa importante. Esse campo de batalha na sua mente não é onde você precisa viver. Existe um tipo de renovação que começa exatamente aí, nos seus pensamentos, porque quando sua mente encontra paz, tudo ao seu redor começa a mudar. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você passa a enxergar tudo de um jeito diferente. Hoje aqui, nesta oração a Deus, eu vou te mostrar como silenciar essa guerra interna. Como transformar sua mente num lugar onde Deus habita e não num espaço onde você se perde. Como perdoar dentro dos seus pensamentos, as pessoas, as situações e principalmente você mesmo. Se você está cansado de viver nessa confusão mental, fica comigo, porque nos próximos minutos você vai aprender a pensar com paz. E isso vai passar a mudar tudo na sua vida. Então, oremos a Deus assim. Espírito Santo de Deus, às vezes minha mente é o lugar onde mais batalhas acontecem, como o Senhor bem sabe, Pai. Uma parte de mim quer ter fé, mas a outra insiste em duvidar. Uma parte quer seguir, a outra quer desistir. E é nessa confusão que eu preciso de Ti, porque sozinho eu não consigo silenciar essa guerra. Toca o meu interior, Espírito Santo, e traz equilíbrio. Tira o excesso de pensamentos, o excesso de preocupações, o excesso de e se. Coloca dentro de mim um pensamento de calma, de confiança, de entrega. Faz com que minha mente seja um lugar onde o Senhor habita e não um campo de batalhas que me rouba a paz. Espírito Santo,
Me ajuda a perdoar até dentro da minha mente. Perdoar quem me feriu, mas também perdoar a mim mesmo pelas vezes em que errei. Quantas vezes fico preso a lembranças que não posso mudar, revivendo situações que já ficaram para trás. Mas hoje eu quero soltar, quero liberar tudo o que não me faz bem, tudo o que me prende ao que já passou. Quero abrir espaço dentro de mim para o novo, para o leve, para o que vem de ti. E eu sei que esse novo começa na mente. Quando deixo o Senhor transformar o modo como eu penso, tudo ao meu redor também muda. Renova, Espírito Santo, a forma como eu vejo as pessoas. Que eu não julgue, que eu compreenda, que eu não carregue mágoas, mas empatia. Que eu consiga pensar mais com o coração, sentir mais com amor e reagir menos com impulsividade. Toca meus pensamentos quando eu quiser responder no calor do momento e me lembra de respirar, de esperar, de agir com sabedoria. Eu quero que cada pensamento que passe por mim tenha um toque da tua presença, porque sei que é assim que encontro equilíbrio. Espírito Santo, renova também meus sonhos e planos. Quantas vezes pensei em desistir por achar que era tarde demais ou que nada daria certo. Mas eu sei que o Senhor é aquele que reacende o que se apagou, que sopra vida no que parecia perdido. Então, sopra dentro de mim o desejo de recomeçar, o pensamento firme de que ainda há tempo, de que ainda há esperança. Que eu possa pensar grande, mas manter o coração humilde. Que eu sonhe, mas não perca o foco em ti. E que toda vez que um pensamento ruim quiser dominar, o teu amor seja mais forte e o substitua por algo bom, verdadeiro e cheio de fé. Espírito Santo, renova meus pensamentos todos os dias, que cada amanhecer seja um convite para pensar de forma mais leve, mais confiante, mais grata. Que a minha mente se torne um lugar de paz, onde o Senhor encontra espaço para agir. E que mesmo quando o mundo me trouxer confusão, eu consiga manter dentro de mim a certeza de que tudo vai se ajeitar, porque o Senhor está comigo. Acalma minha alma, acalma meu coração e ensina minha mente a descansar em ti. Se você deseja que o Espírito Santo renove sua mente de uma forma poderosa, comente aqui abaixo dizendo: Espírito Santo, renova meus pensamentos. E não esqueça de deixar também o seu like. Ele ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam sentir a calma e o renovo do Espírito Santo hoje. Amém? Pai amado, há dores dentro de mim que nem eu consigo explicar. Elas aparecem de repente, em momentos que eu nem espero. Às vezes, vêm disfarçadas de saudade, outras de cansaço, outras de um vazio que eu não sei de onde vem. Mas o Senhor conhece cada uma delas, mesmo aquelas que eu tento esconder com um sorriso. Por isso eu te peço agora com sinceridade, coloca tua mão sobre o meu coração e acalma tudo o que está ferido dentro de mim. Há lembranças que ainda doem, Espírito Santo. Pessoas que passaram e deixaram marcas, palavras que ainda ecoam, situações que eu não entendi e que até hoje me pesam no peito. Eu tento seguir, mas às vezes é como se o passado ainda me puxasse para trás. E eu não quero mais viver assim, preso no que já foi. Por isso, vem e toca onde ninguém mais pode tocar. Cura o que ficou escondido, o que eu evito lembrar, o que ainda me faz sentir pequeno, rejeitado ou esquecido. Tu sabes o quanto dói, mas também sabes o quanto eu quero ser livre dessa dor. Espírito Santo, acalma esse coração cansado de lutar sozinho. Há momentos em que eu só queria deitar e sentir paz, sem precisar fingir força, sem precisar explicar o que sinto. Queria apenas sentir o teu abraço invisível, aquele que não precisa de palavras, mas que traz conforto só por estar presente. Vai cessar, Espírito Santo, toda angústia que aperta o meu peito, toda a sensação de solidão que insiste em voltar quando o dia termina. Faz o meu coração entender que eu não estou só,
que o teu amor é constante, mesmo quando o mundo me esquece. Há feridas que o tempo não curou, mas eu sei que o teu toque pode curar. Feridas de rejeição, de decepção, de perda, feridas que me fizeram desacreditar nas pessoas e às vezes até em mim mesmo. Mas hoje eu quero me abrir, quero permitir que o Senhor entre nas partes do meu coração que eu fechei por medo de sofrer de novo. Eu quero deixar o Senhor reconstruir o que foi quebrado, costurar o que rasgou por dentro e transformar dor em aprendizado. Porque eu sei que o Senhor não desperdiça sofrimento. O Senhor transforma tudo em força, em sabedoria, em um novo começo. Amados, tem uma dor que ninguém vê. Aquela que você carrega por dentro, que não sangra, que não deixa marca visível, mas que pesa, e pesa muito. Você já tentou de tudo para preencher esse vazio, não é? Trabalhou mais, se distraiu, tentou ocupar a mente, buscou pessoas, buscou respostas, mas no final do dia, quando tudo fica em silêncio, ele ainda está lá. Esse vazio, essa sensação de que falta alguma coisa. E sabe por quê? Porque o que você sente falta não é de algo, é de paz. Daquela paz que não precisa de explicação, que simplesmente chega e faz tudo dentro de você se aquietar. Eu quero te dizer uma coisa hoje. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você não precisa continuar tentando curar sozinho o que só o amor de Deus pode restaurar. Esse coração machucado que você carrega, ele pode ser curado, de verdade. E não vai ser do dia para a noite. A cura às vezes dói, mas é uma dor diferente. É a dor que liberta, não a que aprisiona. Hoje você vai entregar esse coração ferido nas mãos de quem realmente pode transformá-lo e deixar o Espírito Santo tocar nas partes que você escondeu, nas mágoas que você disfarçou de força, nas feridas que você fingiu que não existem. Se o seu coração está cansado de carregar tanto peso sozinho, fica comigo, porque hoje você vai aprender a descansar de verdade. Voltemos a orar a Deus. Espírito Santo, eu sei que já tentei curar sozinho o que só o teu amor pode restaurar. Tentei preencher o vazio com distrações, com pessoas, com coisas, e nada foi suficiente. Porque o que eu sinto falta não é de algo, é da tua paz. Aquela paz que não precisa de explicação, que simplesmente chega e faz tudo dentro de mim se aquietar. Por isso, vem agora, Espírito Santo, e faz morada nesse coração machucado. Transforma as lágrimas em consolo, o cansaço em descanso, a dor em esperança. Quando eu lembrar do que doeu, faz com que eu também lembre de como o Senhor me sustentou. Quando eu sentir vontade de desistir, me lembra que ainda há vida dentro de mim, ainda há motivo para continuar. E quando eu me sentir sozinho, me faz sentir o teu cuidado me envolvendo, como um abraço que acalma e aquece. Espírito Santo, não deixa o meu coração endurecer por causa das dores que viveu, que eu não me torne frio, que eu não perca a capacidade de amar, de acreditar, de recomeçar. Porque mesmo ferido, meu coração ainda quer amar, ainda quer confiar, ainda quer sentir o que é bom. Acalma, Espírito Santo, as lembranças que me perturbam. Tira o peso da culpa, a sensação de arrependimento que insiste em voltar. Ensina-me a perdoar quem me machucou, mesmo sem pedir perdão. E, acima de tudo, ensina-me a perdoar a mim mesmo por tudo que fiz e por tudo que deixei de fazer. Eu não quero mais carregar mágoas disfarçadas de força. Quero ter um coração leve, que sente dor, mas que aprende com ela, que chora, mas não perde a esperança, que sofre, mas escolhe continuar acreditando. Espírito Santo, me mostra que as feridas não definem quem eu sou, apenas mostram o quanto sobrevivi. Que eu olhe para elas e veja o quanto o Senhor me manteve de pé, mesmo quando eu achei que não conseguiria. E que essa lembrança traga gratidão, não tristeza.
Que o passado sirva apenas como lembrança de que eu fui curado e que o futuro seja o lugar onde o teu amor vai continuar me renovando. Tira, Espírito Santo, toda a inquietação, todo medo de ser ferido de novo, toda resistência em confiar. Faz de mim alguém que ama sem medo, que se entrega sem reservas, que vive com o coração livre e leve. Eu sei que o processo de cura às vezes dói, mas prefiro sentir a dor que cura do que o vazio de continuar preso no que me machuca. Por isso, eu te entrego meu coração com tudo o que ele tem. As partes bonitas, as partes quebradas, as partes que ainda não entendi. Faz dele um lugar onde o Senhor possa habitar, um lugar de paz, de serenidade e de fé. Acalma meu coração ferido, Espírito Santo. Fica comigo até que eu volte a sorrir de verdade, até que eu volte a sentir alegria sem medo, até que eu volte a acreditar que o amor, o verdadeiro amor, cura tudo o que o mundo machuca. Se você sente o Espírito Santo tocar nas suas feridas, escreva nos comentários: Espírito Santo, acalma meu coração ferido. Compartilhe essa oração com quem também precisa ser curado por dentro. E deixe o seu like como um gesto de gratidão pela paz que o Senhor começou a restaurar hoje em você. Espírito Santo, quero sentir tua paz dentro de mim. Uma paz que não se abala com as tempestades da vida, que não se perde quando tudo parece desabar, mas que permanece firme, silenciosa e serena, mesmo quando o mundo lá fora grita. Eu sei que essa paz não é algo que eu possa criar sozinho. Ela vem de ti, da tua presença constante que me envolve, mesmo quando não percebo. Quantas vezes, Espírito Santo, eu busquei paz em coisas passageiras, em pessoas, em lugares, em distrações, e no fim, tudo isso apenas me deixou mais vazio. Hoje eu quero parar, quero respirar e te sentir aqui comigo. Quero descansar o coração cansado em teus braços invisíveis, mas reais, e deixar que o teu sopro me traga o alívio que o mundo nunca conseguiu me dar. Tua paz, Espírito Santo, é diferente. Ela não precisa de motivos, não precisa de explicações, não depende do que está dando certo ou errado. É uma paz que vem quando eu aceito que não tenho controle de tudo, quando reconheço que posso confiar em ti e simplesmente entregar. É uma paz que não grita, mas fala baixo, com doçura, me acalmando aos poucos, até que o meu coração volte a bater no compasso certo. Eu quero essa paz, Espírito Santo. Quero senti-la preencher cada parte do meu ser, desde os pensamentos agitados até as emoções que me sufocam. Toca a minha mente, Espírito Santo, e silencia o barulho das preocupações. Toca o meu peito e acalma essa ansiedade que insiste em me dominar. Ensina-me a respirar tua presença, a lembrar que mesmo quando tudo parece incerto, há segurança em ti. Que eu aprenda a viver com leveza, confiando que cada passo é cuidado, que cada silêncio teu também é resposta e que nada escapa do teu olhar de amor. Às vezes eu me sinto perdido, tentando encontrar sentido em tudo o que acontece. Mas quando fecho os olhos e te chamo, percebo que a paz não está nas respostas, mas na tua presença que me envolve e me faz sentir que, de algum modo, tudo ficará bem. Minha irmã e meu irmão em Cristo. Você já reparou que a paz que o mundo oferece nunca dura? É sempre temporária. Um final de semana tranquilo, umas férias, um momento de silêncio, e depois tudo volta. A correria, a ansiedade, aquela inquietação que parece não ter fim. E a verdade é que você está cansado disso. Cansado de buscar paz em lugares que nunca vão te dar o que você realmente precisa. Cansado de sentir que, por mais que tente se acalmar, sempre tem algo dentro de você que não se aquieta. Mas e se eu te disser que existe uma paz diferente? Uma paz que não é visita, é morada, que não depende das circunstâncias estarem perfeitas, mas que permanece mesmo quando tudo ao redor está em caos. Essa paz existe, e ela tem nome:
a presença do Espírito Santo. Não é sobre resolver todos os seus problemas de uma vez. É sobre ter, no meio da tempestade, um lugar seguro dentro de você. Um refúgio que ninguém pode tirar. Uma calma que não se explica, mas que se sente, como um abraço invisível que te sustenta exatamente quando você mais precisa. A seguir, vamos fazer um clamor a Deus de como fazer dessa paz o seu lar. Como acordar e dormir com essa serenidade, mesmo nos dias difíceis. Como transformar sua alma num lugar onde Deus habita permanentemente, não apenas passa de vez em quando. Se você está procurando por uma paz que realmente dure, fica comigo, porque ela já está mais perto do que você imagina. Agora, vamos voltar a orar. Espírito Santo, faz morada dentro de mim, Pai. Permite que a tua paz não seja uma visita rápida, mas um lar permanente. Que eu acorde e durma com essa serenidade que vem de ti. Que mesmo nos dias difíceis, eu não perca o equilíbrio que tua presença me dá. Dá-me a sabedoria para reagir com calma, para não me desesperar diante dos problemas, e para compreender que a paz verdadeira não é a ausência de dor, mas a certeza de que não estou só. E quando o medo quiser voltar, quando as vozes da dúvida quiserem me confundir, lembra-me, Espírito Santo, que eu posso respirar fundo e te chamar, e tu virás, sempre virás, trazendo um descanso que nenhum lugar do mundo pode oferecer. Tua paz é cura, é refúgio, é colo, é como um abraço que não se vê, mas se sente. E é isso o que eu mais preciso agora. Espírito Santo, acalma minha alma e o meu coração. Faz cessar as tempestades internas que me deixam inquieto. Dá-me o equilíbrio que vem da fé, o sossego que vem da confiança e a força que nasce da tua presença. Que eu aprenda a descansar em ti, mesmo quando tudo à minha volta parece incontrolável. Que a tua paz seja o meu abrigo, meu refúgio secreto, o meu lugar seguro. E se for preciso, Espírito Santo, ensina-me a começar de novo. Que eu não tenha medo de recomeçar quantas vezes for necessário, sabendo que, em cada novo começo, tua paz me espera de braços abertos. Acalma o meu coração para que eu possa ouvir tua voz. Acalma minha alma para que eu sinta tua ternura. Que cada batida do meu coração seja um lembrete de que a tua paz vive em mim, mesmo quando tudo parece desmoronar. Hoje eu escolho te deixar agir. Escolho soltar o controle, abrir mão da pressa e permitir que tua paz me molde, me refaça, me ensine a viver com serenidade. Porque eu sei, Espírito Santo, que a verdadeira paz não é encontrada fora, mas dentro. Quando o coração finalmente entende que estar contigo é o suficiente. Espírito Santo, acalma minha alma e o meu coração. E se eu me esquecer disso, me lembra com tua doçura que a paz não está distante. Ela já habita onde tu estás, e tu estás em mim. Amados, deixe agora seu comentário aqui abaixo e conte o que o Espírito Santo tem feito na sua vida. Seu gesto pode inspirar outras pessoas a também encontrarem a paz que vem do alto. Deixe seu like e compartilhe esse momento de fé com quem precisa sentir essa mesma calmaria. Quantas vezes, Espírito Santo, eu me vi tentando controlar o que foge das minhas mãos. Eu planejo, insisto, forço caminhos, e quando as coisas não acontecem como imaginei, sinto o medo tomar conta, como se tudo estivesse perdido. Mas no fundo, eu sei que o controle que tanto procuro não me traz paz, só me cansa, me esgota, me afasta da serenidade que vem de ti. Por isso hoje, Espírito Santo, eu me rendo diante de ti e peço, ensina-me a confiar, ensina-me a soltar, a parar de lutar contra o que não posso mudar e a descansar no teu tempo. Porque eu sei que o teu tempo é sempre perfeito, mesmo quando eu ainda não entendo. A confiança, eu percebo, é uma escolha diária. É abrir mão da pressa, é silenciar a ansiedade, é olhar para o céu e dizer, está em tuas mãos, Espírito Santo. É difícil, eu sei. Há dias em que a espera dói,
em que o silêncio parece um castigo e em que o coração se pergunta se tu ainda estás ouvindo. Mas é justamente nesses momentos que eu quero aprender a confiar mais. Confiar não apenas quando tudo vai bem, mas também quando o caminho parece escuro. Confiar quando não há sinais, quando as portas estão fechadas, quando o coração está cansado. Amados, sabe qual é uma das coisas mais difíceis da fé? Não é orar, não é acreditar que Deus existe. É confiar quando você não vê nada acontecendo. É aquele momento em que você já orou, já entregou, já fez a sua parte, mas nada muda. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Será que Deus me ouviu? Será que Ele se esqueceu de mim? Eu sei como é querer respostas imediatas. Querer que as coisas se resolvam agora, do jeito que você planejou, no tempo que você decidiu. Porque esperar dói. E o silêncio de Deus às vezes parece abandono. Mas você sabia que esse silêncio não é ausência? Que esse tempo de espera não é atraso, mas preparação? Que Deus não está te ignorando, mas te moldando exatamente nesse processo que você tanto quer pular? Confiar em Deus não é desistir. É entender que Ele sabe o que você não sabe. É aceitar que o caminho dele pode ser diferente do seu, mas sempre é melhor do que o seu. Vamos agora pedir sabedoria ao Espírito Santo de Deus, como transformar essa espera angustiante em descanso. Como aprender a soltar o controle sem sentir que está perdendo tudo. Como confiar de verdade, não de boca, mas de coração. Aquele tipo de confiança que acalma a alma, mesmo quando tudo parece parado. Se você está cansado de tentar resolver sozinho o que só Deus pode resolver, continue aguentando firme e forte até o final da oração. Porque nos agora você vai aprender a confiar de um jeito que liberta. E isso muda tudo. Oremos. Espírito Santo de Deus, ajuda-me a entender que confiar em Ti não é desistir, é acreditar que Tu sabes o que eu não sei. É aceitar que a Tua forma de agir é diferente da minha e que o Teu tempo nunca se atrasa. Ele é exato, Ele é certeiro, Ele é o melhor para mim. Às vezes eu quero tanto que as coisas aconteçam logo, que me esqueço que existe um propósito até mesmo no tempo de espera. E é nessa espera que Tu me moldas, que me ensinas paciência, fé e entrega. Tira de mim o medo do incerto, tira de mim o hábito de querer respostas imediatas. Tira de mim essa ansiedade que me faz pensar que o silêncio é abandono, quando, na verdade, o Teu silêncio é cuidado, é preparação, é amor em forma de paciência. Espírito Santo, ensina-me a descansar em Ti, mesmo quando tudo parece parado, que eu não me perca nas minhas tentativas de resolver o que só Tu podes resolver. Eu sei que confiar não é fácil. Às vezes dói, porque exige desapego, exige fé quando não há garantias, mas é essa fé que me liberta. É ela que me ensina que não preciso entender tudo para sentir paz. Porque quando confio em Ti, Espírito Santo, o coração se acalma, a mente silencia e o peso da vida se torna mais leve. Não porque os problemas desapareceram, mas porque eu sei que não carrego mais sozinho. Espírito Santo, quero aprender a confiar até quando tudo parece fora do lugar. Ensina-me a enxergar Teu cuidado nas pequenas coisas, no abraço inesperado, na palavra de consolo, no amanhecer que me lembra que todo dia é uma nova chance. Que eu não duvide do Teu agir só porque ainda não vi o resultado. Que eu confie mesmo de olhos fechados, sabendo que Tu conduzes com perfeição os meus passos. E quando a dúvida quiser voltar, quando o coração quiser correr para resolver tudo sozinho, fala comigo, Espírito Santo. Fala de um jeito suave, mas firme. Lembra-me que eu já cheguei até aqui por causa da Tua fidelidade, que eu nunca caminhei só, que cada vez que eu quis desistir, Tu me sustentaste. E se até hoje Tu tens cuidado de mim, por que temer o amanhã? Espírito Santo, acalma minha alma e o meu coração. Ensina-me a respirar fundo e dizer com fé, eu confio em Ti.
Que essas palavras deixem de ser apenas um pedido e se tornem uma verdade dentro de mim. Que aos poucos eu aprenda a não me desesperar, mas a esperar. A não me apressar, mas a repousar. A não tentar controlar, mas a entregar. Eu quero viver uma confiança que me liberta, uma fé que me dá descanso, uma entrega que me aproxima de Ti. Que cada dia eu possa soltar um pouco mais, confiar um pouco mais e Te sentir guiando tudo, mesmo quando eu não vejo. Espírito Santo, acalma minha alma e o meu coração e ensina-me a confiar de verdade, não do meu jeito, mas do Teu. Se essa oração tem falado de uma forma positiva contigo, deixe seu comentário aqui abaixo e compartilhe o que o Espírito Santo tem te ensinado sobre confiar. O seu testemunho pode fortalecer a fé de outra pessoa. E se essa mensagem tocou sua alma, deixe seu like. É um gesto simples, mas cheio de significado. Espírito Santo, às vezes o que mais preciso não são respostas, mas Tua voz. Há momentos em que o barulho da vida é tão alto que eu mal consigo escutar o que vem de dentro. É tanta preocupação, tanta cobrança, tanta pressa, que o silêncio se torna raro e a alma se perde no meio da confusão. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, fala comigo no silêncio. Quando eu parar de falar, que a Tua voz se torne o som mais nítido dentro de mim, que ela me traga direção, consolo e esperança. Há dias em que eu não sei o que dizer e tudo o que consigo fazer é suspirar. É como se as palavras não descessem, como se o coração estivesse cheio demais para expressar em oração. E mesmo assim eu sei que Tu me entendes. Tu conheces o que nem eu consigo explicar. Tu lês o que está escondido entre um suspiro e outro. Por isso, Espírito Santo, quando o silêncio parecer vazio, preenche-o com Tua presença. Que o silêncio não seja ausência, mas encontro. Que nele eu perceba que Tu estás ali, me ouvindo, me abraçando, me acalmando sem precisar dizer uma só palavra. Fala comigo, Espírito Santo, quando o medo tentar me dominar. Fala baixinho, mas com força suficiente para afastar as vozes da dúvida. Fala quando eu quiser desistir, quando eu achar que não sou capaz, quando eu perder o ânimo de continuar. Fala-me com Tua doçura e me faz lembrar que ainda há propósito, que ainda há caminho, que ainda há amor me sustentando. Tua voz é diferente de todas as outras. Ela não grita, não pressiona, não exige. Ela sussurra, mas cada palavra tem peso de eternidade. Quando ouço Tua voz, mesmo que seja em forma de paz, algo dentro de mim muda. A dor diminui, a esperança cresce e a fé renasce. Tua voz me lembra quem eu sou e me faz enxergar a vida com olhos novos, sem o peso do medo, sem o cansaço das tentativas. Meu amado e minha amada, você já sentiu aquele silêncio pesado? Aquele momento em que você está sozinho, a casa está quieta, e de repente, tudo o que você tentou não pensar o dia todo vem de uma vez? É na madrugada que o coração aperta. É de madrugada que as preocupações gritam mais alto. É ali, naquele silêncio, que você se sente mais perdido. E você até tenta orar, mas parece que as palavras não saem. Parece que Deus está longe. Parece que ninguém te ouve. Mas, e se eu te disser que é justamente no silêncio que Deus mais fala? Não com palavras, não com respostas óbvias, mas de um jeito que só você e Ele entendem. Às vezes é uma paz inexplicável que invade o peito. Às vezes é um pensamento que acalma. Às vezes é simplesmente a certeza de que você não está sozinho, mesmo quando parece que está. O problema não é que Deus não fala, é que a gente esqueceu de ouvir. A gente está tão acostumado com o barulho do mundo, com a pressa, com a ansiedade, que a voz dele, que é suave, delicada, acaba sendo abafada. Vamos clamar agora, reconhecendo a voz do Espírito Santo. Não só quando ele grita através de um milagre, mas principalmente quando ele sussurra no meio do caos.
Você vai aprender a ouvir Deus nas pequenas coisas, nos sinais que você tem ignorado e principalmente no silêncio que tanto te assusta. Se você quer parar de se sentir sozinho, mesmo quando está só, fica comigo, porque Deus está falando com você agora. E nos próximos minutos você vai aprender a escutar. Vamos falar com Ele assim: Espírito Santo, fala comigo nos momentos em que eu estiver sozinho e o silêncio parecer pesado demais, Senhor. Fala-me na madrugada, quando o coração estiver apertado e os pensamentos não me deixarem dormir. Fala-me no amanhecer, quando eu precisar de força para começar o dia. Que a tua voz seja o som que desperta o que há de melhor em mim, o som que me traz paz, mesmo quando o mundo está em tempestade. Eu quero aprender a te ouvir, Espírito Santo. Quero te reconhecer nas pequenas coisas, no vento que sopra, no canto de um pássaro, no abraço de alguém, no olhar que conforta. Porque eu sei que tu não falas apenas com palavras, mas com gestos, com sinais, com detalhes que muitas vezes eu ignoro por estar apressado demais. Ensina-me a desacelerar, a parar um pouco, a silenciar o barulho de fora para escutar o que vem de dentro. Fala comigo quando eu estiver confuso, quando eu não souber o que fazer, quando tiver que tomar decisões e o medo de errar me paralisar. Que a tua voz me guie, que eu sinta com clareza o que vem de ti. E se eu me afastar do teu caminho, fala-me de novo, mesmo que seja com o silêncio que incomoda, aquele que me faz olhar para dentro e perceber onde me perdi. Às vezes, Espírito Santo, eu te peço sinais e esqueço que o maior sinal é o teu cuidado constante. Eu busco respostas rápidas, mas tu me ensinas que o silêncio também é resposta. Que quando tu te calas, não é rejeição, é proteção. Que quando eu não escuto nada, é porque tu estás trabalhando em silêncio, organizando o que eu ainda não sou capaz de entender. Espírito Santo, fala comigo do teu jeito. Se for preciso, cala o mundo para que eu te ouça melhor. E se eu não puder te ouvir com os ouvidos, que eu te sinta no coração. Que cada vez que o medo vier, tua paz fale mais alto. Que cada vez que a dúvida me visite, tua presença me convença de que tudo está sob teu controle. Eu não quero viver sem tua voz, Espírito Santo. Ela é o que me dá sentido, é o que me direciona, é o que me mantém firme. Mesmo quando o silêncio parecer longo, ajuda-me a confiar que tu ainda estás falando, porque o teu silêncio também carrega propósito. Que eu aprenda a esperar tua resposta com o coração sereno, sem desespero, sabendo que quando for o momento certo, ela virá. Espírito Santo, fala comigo no silêncio e ensina-me a te ouvir, não só com os ouvidos, mas com o coração. Que eu sinta a tua voz me dizendo que tudo vai ficar bem, mesmo antes de eu ver as mudanças acontecerem. Que eu aprenda a descansar nas tuas palavras e a reconhecer o teu toque em cada detalhe da minha vida. Espírito Santo, acalma minha alma e o meu coração e fala comigo, mesmo que em silêncio, mas de um jeito que só eu e tu entendamos. Se essa oração está encontrando um cantinho no seu coração, conte nos comentários. Em que momento o Espírito Santo falou com você no silêncio? Compartilhe sua experiência. Ela pode confortar alguém que está passando por um tempo de espera. Espírito Santo, às vezes sinto que a alegria se esconde dentro de mim, como se tivesse se perdido no meio das preocupações, da rotina e das dores que a vida traz. Eu continuo caminhando, mas percebo que o brilho nos olhos diminuiu, que o sorriso se tornou mais raro, que a leveza ficou distante. Por isso, hoje eu te peço com sinceridade, restaura minha alegria, acalma minha alma e renova o meu sorriso. Faz nascer de novo dentro de mim aquele contentamento que não depende do que acontece ao meu redor, mas que vem de saber que tu estás comigo, mesmo quando tudo parece escuro.
Às vezes, Espírito Santo, eu acordo com o coração pesado e nem sei exatamente o porquê. É como se o peso dos dias passados tivesse se acumulado e tirado o gosto das pequenas coisas. Eu sei que a vida nem sempre é fácil, que há batalhas que preciso enfrentar, mas também sei que tu podes me ensinar a enfrentar tudo com um coração leve. Eu não quero mais viver apenas sobrevivendo aos dias. Eu quero voltar a sentir a vida pulsando dentro de mim. Quero redescobrir a beleza que existe nos detalhes. Quero aprender a sorrir, mesmo quando o motivo parece pequeno. Tira de mim o cansaço da fé, Espírito Santo. Às vezes acredito, mas acredito cansado. Espero, mas esperando sem força. Eu quero sentir de novo aquele entusiasmo que vem da confiança em Ti, aquela alegria que não se abala, aquela fé que me faz sorrir mesmo em meio às lágrimas. Restaura em mim o desejo de viver com o coração cheio de gratidão. Mostra-me que há motivos para agradecer, mesmo nos dias difíceis, e que a alegria verdadeira não depende do que eu tenho, mas de quem eu tenho, e eu tenho a Ti. Irmãos, quando foi a última vez que você sentiu alegria de verdade? Não aquela empolgação passageira de uma conquista ou de um momento bom, mas aquela alegria profunda que vem de dentro, que te faz acordar e sentir que a vida vale a pena? Se você está precisando pensar muito para responder, eu entendo. Porque tem dias que parecem cinza demais. Tem dias que você funciona no automático. Acorda, trabalha, resolve problemas, deita, e no meio disso tudo esquece de viver de verdade. E o pior, você nem sabe direito quando perdeu essa leveza. Foi aos poucos, uma decepção aqui, um cansaço ali, uma dor que você guardou. Até que, sem perceber, aquele brilho nos seus olhos apagou. Mas eu quero te dizer uma coisa, amados. Essa alegria pode voltar. E ela não depende de tudo estar perfeito na sua vida. Não depende de você ter resolvido todos os problemas. Ela depende de você se reconectar com algo maior do que as circunstâncias, com a presença de Deus dentro de você. Porque existe um tipo de alegria que não vem de conquistas, mas de presença. Que não depende do que acontece lá fora, mas do que está acontecendo aqui dentro. E essa alegria, mesmo no meio da dor, te sustenta. Ela não nega o sofrimento, mas te ensina que ele não precisa ser o centro da sua vida. Vamos falar com Deus agora, para que Ele possa restaurar essa alegria, para que você possa voltar a sorrir por dentro, encontrar beleza até nas cicatrizes, porque elas provam que você sobreviveu. Se você quer voltar a sentir que a vida vale a pena, então aguente mais um pouco até o final. Vamos falar com Deus. Espírito Santo de Deus, ajuda-me a ver com os olhos da esperança. Faz-me perceber as pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. O amanhecer que renova as forças, a risada simples que aquece a alma, o abraço que transmite amor sem dizer palavra alguma. Quero aprender a me alegrar no que é simples, porque é ali, nas pequenas coisas, que a tua presença se revela. Eu reconheço que a dor e a tristeza fazem parte da vida, mas não quero que elas sejam o centro dela. Eu quero aprender a atravessar os momentos difíceis sem perder a essência do que sou, sem deixar que o sofrimento roube o que há de melhor em mim. Espírito Santo, coloca a tua mão sobre o meu coração e cura o que ainda dói. Sara o que ainda sangra e renova o que está apagado. Eu sei que só tu podes transformar tristeza em aprendizado, dor em força e vazio em paz. Muitas vezes, Espírito Santo, busquei alegria em lugares errados, em pessoas, em coisas, em conquistas momentâneas. Mas a alegria que vem de ti é diferente. Ela é calma, profunda e verdadeira. Ela não precisa de motivo, porque nasce da tua presença constante. É essa alegria que eu quero viver, a alegria de saber que, independentemente do que aconteça, há sempre esperança, há sempre amor, há sempre vida dentro de mim.
Faz-me lembrar, Espírito Santo, que a alegria não é a ausência de dor, mas a certeza de que a dor não é eterna. Que mesmo quando as lágrimas caem, há algo dentro de mim que continua acreditando, que continua amando, que continua esperando o novo dia. Dá-me um coração leve, capaz de rir de si mesmo, de abraçar a vida com mais ternura e de enxergar beleza até nas cicatrizes, porque elas são provas de que sobrevivi. Restaura em mim o gosto pela vida. Que eu volte a sonhar sem medo, que eu volte a acreditar sem dúvidas, que eu volte a sorrir com o coração aberto, que eu encontre alegria em servir, em amar, em estar presente, em simplesmente ser. Que a tua presença me faça lembrar que viver é um presente e que cada dia é uma nova chance de recomeçar. Espírito Santo, se há algo dentro de mim que apagou o brilho da minha alma, acende de novo. Se o desânimo tem me visitado, fecha a porta para ele. Se a tristeza tem se tornado constante, traz de volta a leveza. Eu quero voltar a ser alguém que espalha alegria, que transmite paz, que é reflexo do teu amor. Que o meu sorriso volte a ser sincero, que a minha fé volte a ser viva, que o meu coração volte a ser leve. E se houver ainda dias difíceis, que eu os atravesse com coragem e serenidade, lembrando que a alegria pode até se esconder, mas nunca morre quando está enraizada em ti. Porque mesmo em meio às lágrimas, eu posso sentir tua presença me dizendo que tudo vai se renovar, que tudo vai fazer sentido, que o amanhecer sempre vem depois da noite escura. Espírito Santo, acalma minha alma e o meu coração e restaura em mim a alegria de viver, a alegria de crer, a alegria de ser teu, que eu volte a sorrir por dentro e que esse sorriso se espalhe por fora, alcançando quem estiver ao meu redor. Minha amada, meu amado. Deixe agora nos comentários o que você sente que o Espírito Santo está restaurando em sua vida. Sua palavra pode ser o sopro de esperança que alguém precisa hoje. A partir de agora, vamos clamar a Deus de uma forma mais íntima. Espírito Santo, quando a noite chega e o mundo se silencia, é quando mais preciso sentir a tua presença. O dia, às vezes, me cansa mais do que eu gostaria. São tantas coisas para resolver. Tantas preocupações que pesam sobre os ombros, tantos pensamentos que continuam girando mesmo depois que o corpo pede descanso. Por isso, nesta hora, eu te peço, abençoa o meu descanso, guarda o meu sono, guarda o meu coração e leva embora tudo o que não preciso carregar para o amanhã. Que esta noite seja leve, que o sono seja tranquilo e que a tua presença seja o abrigo onde eu encontro paz. Espírito Santo, entra nos meus pensamentos e silencia o que me inquieta. Às vezes, deito para dormir, mas o corpo repousa e a mente continua acordada, revivendo o que deu errado, o que faltou, o que ainda não aconteceu. Eu quero aprender a descansar de verdade, não apenas fechar os olhos, mas entregar a alma em tuas mãos e confiar que, enquanto eu durmo, tu estás cuidando de tudo. Ensina-me a desligar do que ficou para trás e a não antecipar o que ainda nem chegou. Que a minha noite seja um espaço sagrado de renovação, onde a tua paz me envolve como um cobertor de ternura e cuidado. Espírito Santo, visita o meu coração agora. Toca nas feridas que o dia abriu, acalma as emoções que ficaram agitadas e recolhe as lágrimas que o cansaço não deixou eu derramar. Se o dia foi difícil, transforma a dor em aprendizado. Se eu errei, dá-me tranquilidade para recomeçar amanhã com mais sabedoria. Se eu me senti sozinho, lembra-me de que tu sempre estiveste comigo, mesmo quando não percebi. Que o descanso desta noite seja mais do que físico, que seja também espiritual, emocional e profundo. Eu sei, Espírito Santo, que há batalhas que eu não posso vencer com força, apenas com entrega, e é durante a noite, quando o corpo repousa e a alma se aquieta, que tu ages com mais suavidade.
Trabalhas em silêncio, curando o que está oculto, renovando o que parecia perdido, preparando o novo dia que virá. Por isso, hoje eu escolho descansar em ti. Eu escolho confiar que, enquanto durmo, tu estás organizando tudo o que eu não consigo resolver acordado. Abençoa o meu lar, Espírito Santo, que tua presença esteja em cada canto, trazendo calma, proteção e amor. Que nenhum medo me visite nesta noite e que os meus sonhos sejam tranquilos, cheios de paz e esperança. Que a escuridão da noite não me cause temor, mas me lembre que até no escuro há cuidado, porque tu estás comigo. Que o teu sopro suave passe pelo ambiente, limpando o ar de preocupações e preenchendo tudo com serenidade. Amados irmãos, você já percebeu como é difícil descansar de verdade? Não estou falando só de dormir, estou falando de deitar a cabeça no travesseiro e realmente desligar. Porque a verdade é que você carrega o dia inteiro para a cama. As conversas que não teve, as respostas que não deu, os problemas que não conseguiu resolver, as preocupações com o amanhã, tudo isso vai com você. E aí você fica ali, olhando para o teto, revirando os pensamentos, tentando forçar o sono que não vem. E quando finalmente dorme, acorda cansado, como se o corpo tivesse descansado, mas a alma não. Como se você tivesse dormido carregando peso. Mas preciso que você saiba que existe um jeito de transformar o seu sono. De fazer da noite não apenas um intervalo entre um dia e outro, mas um verdadeiro encontro com a paz de Deus. Porque descansar também é um ato de fé. É você dizer, eu confio que Deus vai cuidar disso enquanto eu durmo. É deixar no travesseiro o que não é mais seu para carregar. É permitir que a presença do Espírito Santo cuide de você enquanto você simplesmente descansa. Por experiência própria, vou te ensinar uma forma simples e poderosa de entregar o dia antes de dormir. Como acordar amanhã com leveza no corpo e paz na alma. Como fazer do sono uma experiência de renovação real, não só física, mas espiritual. Se você quer parar de acordar cansado e começar a dormir de verdade, fica comigo. Porque o descanso que você precisa começa hoje, antes mesmo de você fechar os olhos. Oremos a Deus assim, Santo Espírito de Deus, abençoa também o meu despertar, meu Pai. Que eu acorde amanhã com leveza no corpo e paz na alma. Que o novo dia traga consigo uma nova força, novas oportunidades e um coração disposto a recomeçar. Que eu levante com gratidão, com vontade de viver, com os pensamentos em harmonia. Que cada amanhecer seja um lembrete de que a tua presença me acompanhou durante toda a noite, cuidando de mim enquanto eu descansava. Ensina-me, Espírito Santo, a não levar as dores do dia para o travesseiro, a deixar tudo o que me pesa aos teus cuidados antes de dormir, a não deitar com o coração cheio de culpa, medo ou tristeza, mas com a certeza de que em ti há perdão, há consolo e há descanso. Que cada respiração durante o sono seja como um sussurro de confiança. Tu estás cuidando de mim. E se o amanhã trouxer desafios, que eu enfrente com coragem, lembrando que tu me preparaste durante a noite. Que o teu descanso me fortaleça para seguir adiante, sem pressa, sem desespero, com serenidade e fé. Que eu aprenda que descansar também é uma forma de adorar, porque é reconhecer que não preciso estar no controle o tempo todo. Espírito Santo, fica comigo nesta noite. Que tua presença encha o quarto, que tua paz envolva meu coração e que o teu amor seja o último pensamento antes de eu dormir. Que o sono não seja apenas um intervalo entre um dia e outro, mas um encontro com a tua presença silenciosa e amorosa. Abençoa o meu descanso, renova minhas forças, acalma minha alma e o meu coração. Se você também deseja que o Espírito Santo abençoe o seu descanso, deixe um comentário aqui embaixo contando o que você quer entregar nas mãos de Deus antes de dormir.
E se essa mensagem tem te trazido paz, deixe seu like. Ele é uma forma simples de espalhar essa serenidade para mais pessoas. Espírito Santo, muitas vezes sinto que me perco em meio às minhas próprias emoções, aos meus pensamentos acelerados e às decisões que preciso tomar. Eu tento seguir sozinho, confiar apenas na minha força e na minha razão. Mas percebo que sem ti, tudo se torna mais difícil, mais pesado e mais confuso. Por isso, hoje eu te peço, não te afastes de mim. Permanece dentro do meu coração como uma luz constante que nunca se apaga, mesmo quando a escuridão ao redor parece intensa. Que a tua presença seja o meu guia, a minha bússola, o meu abrigo seguro em qualquer circunstância. Permanece em mim, Espírito Santo, quando a ansiedade vier me visitar, quando o medo tentar tomar conta do meu coração. Que eu não seja dominado pelas preocupações do mundo, mas que cada passo que eu der seja iluminado pela tua voz. Cada decisão tomada com a clareza que só tu podes trazer. Ensina-me a ouvir o teu conselho silencioso, aquele que não grita, mas fala direto à alma, mostrando o caminho certo sem pressa, sem pressões, apenas com amor. Há momentos em que a vida parece me tirar do eixo, que tudo parece incerto e instável. Nessas horas, Espírito Santo, eu quero sentir tua mão sobre mim, segurando-me firme, lembrando-me de que nada é maior do que o teu cuidado, que eu não preciso entender todos os motivos, nem controlar cada situação, mas que eu simplesmente confie que, contigo, tudo encontra sentido. Que a tua presença me acalme antes de qualquer tormenta e que eu não precise me desesperar, porque sei que contigo estou seguro. Queridos irmãos em Cristo, tem dias que você sente que está perdendo a si mesmo, não é? Como se você estivesse vivendo no piloto automático, reagindo às coisas, correndo atrás do tempo, mas sem realmente sentir que está presente na própria vida. E o mais difícil é perceber que você está ficando diferente, mais impaciente, mais ansioso, mais distante daquela pessoa que você costumava ser, aquela que tinha paz, que tinha clareza, que sabia quem era e onde estava indo. A verdade é que a gente se perde quando esquece de quem precisa permanecer em nós, porque sozinhos a gente não aguenta. A gente tenta ser forte, tenta resolver tudo, tenta manter o controle, mas no fundo a gente sabe que está exausto e que essa força forçada não sustenta ninguém. Mas você não precisa viver assim não, amados. Existe uma presença que pode permanecer em você, nos seus pensamentos confusos, nas suas decisões difíceis, nos seus dias cansados, e transformar tudo de dentro para fora. Não é sobre fazer mais, é sobre permitir que o Espírito Santo fique, que ele more em você de um jeito que muda como você pensa, como você reage, como você enfrenta a vida. Porque quando ele permanece, você não precisa mais fingir que está bem. Você simplesmente está. Vamos cultivar essa presença constante e fazer do Espírito Santo não uma visita ocasional, mas uma companhia permanente que transforma cada área da sua vida. Se você quer parar de se perder e voltar a se reconhecer, aguente só mais um pouco. Porque a mudança que você precisa começa quando você permite que Deus permaneça. Vamos falar com o nosso Deus vivo assim. Permanece em mim, Espírito Santo, nos meus pensamentos, que às vezes se perdem em dúvidas e preocupações. Toca minha mente e transforma a confusão em clareza, o medo em coragem, a incerteza em confiança. Que cada ideia que surgir seja guiada por ti, que cada escolha feita seja inspirada pela tua sabedoria e que eu nunca me sinta sozinho diante dos desafios da vida. Quero caminhar com a certeza de que mesmo quando ninguém mais compreender ou apoiar, tu estás dentro de mim, guiando meus passos, aquecendo meu coração e acalmando minha alma.
Permanece em mim, Espírito Santo, quando eu me sentir cansado e sobrecarregado. Ensina-me que a força que eu preciso não vem apenas do esforço humano, mas da tua presença constante, que eu possa descansar em ti, mesmo enquanto trabalho, mesmo enquanto luto, mesmo enquanto enfrento o inesperado. Que a tua paz não seja apenas uma sensação passageira, mas um estado permanente que transforma a minha vida, tornando-me paciente, confiante e sereno. Permanece em mim, Espírito Santo, quando a tristeza ou a frustração tentarem dominar meu coração. Que eu não me entregue à amargura, ao desânimo ou à dúvida. Que a tua presença me lembre do valor da esperança e da força que nasce do teu amor. Que mesmo em meio às dificuldades, eu consiga encontrar motivos para agradecer, motivos para sorrir, motivos para continuar. Que eu aprenda que a verdadeira paz não depende das circunstâncias, mas da tua permanência dentro de mim. Permanece em mim, Espírito Santo, quando eu sentir vontade de desistir, quando a vida parecer pesada demais, quando eu não conseguir enxergar o caminho à frente. Que a tua presença seja âncora firme que me mantém estável, farol que ilumina a estrada e calor que aquece meu coração. Ensina-me a confiar em ti mais do que em mim mesmo, a entregar a ti tudo aquilo que eu não consigo controlar e a aceitar que, contigo, tudo tem um propósito, mesmo quando ainda não compreendo. Permanece em mim, Espírito Santo, para que eu não perca a sensibilidade de sentir a tua voz, que eu não me distraia com o mundo, que eu não me endureça diante das dificuldades, que eu não me esqueça da fonte da minha paz, que cada passo, cada palavra, cada pensamento seja influenciado pela tua presença e que eu possa ser um reflexo do teu amor, da tua calma e da tua serenidade. Espírito Santo, acalma minha alma e o meu coração. Permanece em mim. Não me abandones mesmo quando eu me esqueço de ti, mesmo quando eu falho, mesmo quando eu duvido, porque contigo nada me falta. Contigo tudo encontra sentido e paz. Contigo, meu coração se sente seguro, minha mente se sente leve, minha vida se sente plena. Que a tua presença não seja passageira, mas eterna dentro de mim, guiando cada passo e enchendo-me de confiança, amor e serenidade. Amados, agora compartilhe nos comentários como o Espírito Santo tem permanecido em você. Conte sua experiência e inspire outros a também sentir essa presença transformadora. E se essa mensagem está trazendo paz ao seu coração, deixe seu like como sinal de gratidão e fé. Vamos agora encerrar nossa oração a Deus, falando assim com Ele. Espírito Santo, hoje eu te agradeço por permanecer comigo em cada instante, mesmo quando eu não percebo. Agradeço por acalmar minha alma quando o mundo me inquieta, por aquecer meu coração quando a solidão insiste em me visitar, por soprar paz em meio às tempestades que surgem inesperadamente. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando minhas forças falham, quando a ansiedade me domina ou quando eu esqueço de confiar. Obrigado por me lembrar que a verdadeira segurança não vem do que eu tenho, nem do que consigo controlar, mas de tua presença constante dentro de mim. Neste momento, Espírito Santo, eu entrego a ti cada preocupação, cada medo, cada ansiedade que ainda habita meu coração. Entrego também os planos que ainda não se realizaram, os sonhos que parecem distantes, e até mesmo as frustrações que insistem em me incomodar. Que eu possa descansar, sabendo que enquanto confio em ti, nada se perde, nada é em vão, e tudo é transformado para o meu bem. Que a minha alma se sinta leve, mesmo quando o dia a dia parecer pesado, porque eu sei que contigo tudo encontra equilíbrio, tudo encontra direção e tudo encontra paz. Acalma meu coração, Espírito Santo, e me faz perceber que mesmo nas dificuldades não estou sozinho. Ensina-me a enxergar tua mão em cada situação, mesmo quando as respostas não chegam no tempo que eu espero.
Que eu aprenda a esperar com serenidade, a viver com fé e a confiar com humildade, reconhecendo que a tua presença é maior do que qualquer problema, maior do que qualquer dúvida, maior do que qualquer medo que possa surgir. Que eu permita que essa presença me transforme, que eu permita que ela guie meus passos e que eu permita que ela acalme o que há de inquieto dentro de mim. Espírito Santo, ajuda-me a lembrar que a verdadeira paz não depende das circunstâncias, mas da tua constante proximidade. Que eu possa acordar a cada manhã com o coração sereno, pronto para enfrentar o dia com confiança e gratidão, sabendo que contigo nada me falta e que todo desafio é oportunidade para crescer e aprender. Que a minha vida reflita essa serenidade que só vem de ti e que cada gesto meu, cada palavra minha e cada pensamento meu seja permeado por tua presença. Hoje, Espírito Santo, eu escolho permanecer em ti, confiar em ti e descansar em ti. Que esta entrega seja completa, que a minha alma encontre repouso em teu amor e que meu coração continue a ser cuidado por ti, mesmo quando o mundo parecer turbulento. Que eu possa sentir essa calma profunda agora e sempre, permitindo que a tua presença transforme minha vida e a minha maneira de ver tudo ao meu redor. Se essa oração tocou o seu coração, inscreva-se no canal para receber mais mensagens de fé como esta, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe esta oração com quem você ama, para que mais pessoas sintam o consolo e a paz que o Espírito Santo oferece. Lembre-se sempre, quando deixamos o Espírito Santo permanecer em nós, encontramos paz mesmo nas tempestades, força mesmo na fraqueza e alegria mesmo nos dias mais difíceis. Que o Espírito Santo de Deus continue acalmando a sua alma e o seu coração sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.